Ei Dev, tudo beleza? Aqui quem vos fala é o Eni Soares do portal crieseusjogos.com.br e nesse vídeo de hoje, nesse tutorial de hoje, estarei te ensinando a criar uma movimentação em 8 direções. É um tipo de movimentação muito comum em jogos de RPG e em jogos de top-down também, né? Tanto 2D quanto 3D, tá? Então é um tipo de movimentação que vai ser bastante útil para os seus jogos, tá? É um tutorial bem curto e rápido no qual estarei te ensinando a fazer esse tipo de movimentação através de um script na Unity, utilizando da linguagem C# de programação, tá bom? Então, sem mais delongas, mãos à obra. Bom, aqui estou eu com a Unity aberta, eu apenas criei um novo projeto do tipo 3D, tá? Não fiz mais nada além disso. E agora a gente vai criar aqui uma pequena cena para a gente criar o script, tá? Então, para a gente criar essa cena, eu vou criar aqui um objeto 3D do tipo plane, tá? Vou criar um plano aqui para gente. Deixa eu zerar as posições dele aqui. Tá, vou criar um plane bem grande, vou crescer ele bastante, tá? Pra ele ficar bem grande mesmo. Vou pegar a câmera e vou posicioná-la de uma forma que ela fique olhando para o chão, tá? Então aqui eu tô com a câmera, só lembrando que os atalhos para as ferramentas de movimentação são as teclas Q, W, E, R, T e Y, tá? Vou pressionar aqui a tecla E para a ferramenta de rotação e vou posicionar a câmera olhando para baixo, tá? Aqui em cima a gente tem a opção de eixo global e eixo local, tá? Deixe no eixo global que fica mais fácil para fazer esse tipo de ajuste aqui. E beleza, perceba que a minha câmera, ela tá olhando aqui, ó. Olha só, ela tá olhando para o chão, tá? Então, agora a gente vai inserir aqui um objeto que vai ser o nosso player. Então, vou clicar com o botão direito, vou vir em 3D Object e vou colocar aqui Capsule, né? Vou criar uma cápsula. Posicionar ela no centro aqui. Beleza, olha só, ela está até mais ou menos no meio, né? E agora a gente vai colocar uma cor nessa cápsula e no chão. Tá? Para a gente colocar uma cor na cápsula e no chão, a gente vai clicar com o botão direito aqui na janela de Assets, Create Material. Tá? Nós vamos criar o primeiro, vai ser o chão, vou chamar de Ground. Vou dar uma cor clicando aqui na color dela, vou dar um preto não, um cinza bem escuro aqui. E aí com esse material criado eu vou clicar, segurar e arrastar e soltar aqui no chão, tá? Assim a gente pintou esse objeto 3D que é o nosso plane, né? Que é o nosso chão. Ó, a cápsula, ela tá bem para dentro aqui, né? Vou subir ela um pouco, beleza? E agora a gente vai fazer o mesmo procedimento para a cápsula. A gente vai clicar com o botão direito, Create, cadê Material, e a gente vai chamar vou chamar de Capsule Color. E aí você pode dar a cor que você quiser, pintar da cor que você quiser, tá? Eu vou clicar aqui, vou colocar uma cor mais verde, que eu acho que fica melhor para ver, mais esverdeada. E aí a gente pode clicar, segurar, arrastar e soltar em cima da cápsula. Beleza, nossa cápsula está colorida. Porém, eu não quero que fique muito com essa visão de câmera. Apesar dela estar bem legal, né, por cima, mas eu não quero que fique tão por cima assim. Então vou descer um pouco aqui, ó, rotacionar ela e descê-la, tá? Chegar um pouco para trás, deixar mais ou menos assim, tá? Beleza, tendo feito isso, falta a gente configurar a nossa cápsula para ela movimentar, né? Que é o intuito desse tutorial. Então, para isso a gente vai criar um script, botão direito na janela de Assets, Create C# Script, e vou chamar de Capsule Movement. Tá? Esperar a Unity processar esse script e a gente vai adicioná-lo a essa nossa cápsula, tá? Vamos lá, pronto. Para adicionar o script à cápsula, clica e arrasta para o fundo aqui, ó, como último componente com a cápsula selecionada, tá? Adiciona como último componente dessa cápsula. Beleza. Adicionamos uma outra coisa que a gente vai adicionar, é um Rigid Body. Então a gente clica aqui no botão Add Component, Physics, aí a gente procura aqui por Rigid Body e pronto. O Rigid Body é um componente de gravidade do nosso objeto, tá bom? É ele que vai dar gravidade para o nosso objeto. Ó. Se eu subir esse objeto aqui e dar um play, ó, um play mode aqui na Unity, olha lá, o objeto cai, tá? Então é porque a gravidade está funcionando em cima dele. Agora a gente vai abrir o script que a gente criou. Clicando duas vezes no script,
Beleza, aqui está o nosso script aberto. Eu vou deletar esse start, a gente não vai precisar dele. E o update também. Deletar tudo, aliás, deixar só a classe mesmo. Tá, agora aqui a gente vai criar um public float, tá? Uma variável pública do tipo float, que a gente vai chamar de speed, que vai ser a velocidade na qual a nossa cápsula vai se movimentar. E agora eu vou criar aqui um void fixer update, tá? Wendy, qual é a diferença do update padrão da Unity pelo fixer update? O fixer update ele deve ser utilizado toda vez que você trabalhar com física na Unity, tá? Ele foi feito para isso. Então vai economizar processamento no seu jogo. Então todas as vezes que você for mexer com rigid bar e com colisões, você usa o fixer update, tá bom? Agora a gente vai fazer aqui a lógica, né, do nosso personagem movimentar em todas as direções que a gente queira, de acordo com que a gente pressione o botão do teclado, é claro. Então a gente vai dizer o seguinte: vector tree, tá? Position com P maiúsculo, vai receber um new vector tree. Então a posição, né, essa nossa variável local chamada position, vai receber uma nova posição, tá? Que no caso a gente vai passar como um novo vector tree. E aí o que a gente passa aqui como parâmetro desse novo vector tree? A gente vai passar um input.getAxisRound, tá? GetAxisRound, abre e fecha parênteses, vírgula, 0, vírgula, a input, já eu te explico o que a gente está escrevendo. Input getAxisRound. No primeiro getAxisRound a gente vai passar um string chamado horizontal. E no segundo a gente vai passar uma outra chamada vertical, tá? O que a gente fez aqui? A gente está dizendo que a posição, essa variável posição, vai receber o eixo horizontal e o eixo vertical do input da Unity, tá? O que é isso, esse eixo horizontal e eixo vertical? Se a gente vir aqui na Unity, a gente clicar aqui em Edit, Project Settings, aqui a gente tem uma opção chamada Input. Aqui no Input a gente tem horizontal e vertical, tá? Duas opções que a Unity já deixa por padrão para movimentação do nosso personagem ou enfim, do objeto que você queira que tenha que ser movimentado através de um controle, seja um teclado, seja um touchpad, seja um joystick, tá? Então aqui o nome dele é o horizontal, mas você pode mudar, tá? Se você... Aí ele já tem algumas configurações básicas, tá? Que é como, por exemplo, botão da esquerda e da direita, tá? Ele diz aqui que é no eixo X que ele movimenta, então na esquerda e para a direita no eixo X, a depender do botão que você pressione, ou então a tecla A ou a tecla D, tá bom? Aqui o nível de gravidade, a sensibilidade, tá? E outros tipos de configurações. E aqui ele já dá a configuração padrão para todos os joysticks. Então, se você plugar aqui um joystick agora só para testar, aliás, se você gerar um jogo do resultado desse nosso script que a gente está criando, dessa nossa aula, e plugar um joystick só para testar, você vai ver que vai funcionar no joystick, tá? Então, quando você programa um jogo para PC, é muito interessante você trabalhar com os inputs da Unity, tanto horizontal quanto vertical, ou o nome que você dê, tá? Porque você pode configurar outros tipos e mais também, tá bom? Então, isso aqui é usar input horizontal e vertical da Unity. Deixa eu fechar isso aqui. Agora, só que isso aqui não é o suficiente. Agora a gente tem que efetivamente movimentar esse nosso personagem. Para isso, a gente vai chamar o getComponent rigidBody, tá? A gente vai pegar o rigidBody, ó, ele tem aqui um rigidBody, a gente vai acessar esse rigidBody e vamos acessar um componente chamado Velocity. O Velocity é responsável por movimentar o personagem através do rigidBody, tá? E aí a gente vai dizer que o Velocity vai receber o Position, que é aquela variável local que a gente fez, vezes o Speed, tá? Que é essa velocidade aqui que a gente vai configurar lá no editor. Porém, perceba que a gente realizou uma pequena prática ruim, tá? Que para projetos pequenos não vai ter tanta diferença, mas para projetos grandes isso aqui poderia pesar. Que a gente chamou um getComponent dentro de um update, tá? Isso aqui é uma prática ruim, certo? Para corrigir isso aqui, inclusive a gente pode
dizer o seguinte: rigidbody, rig, a gente vai associar o rigidbody aqui através do start, tá? Start, a gente vai criar um método start aqui. E aí a gente vai dizer que o rig vai receber o rigidbody, get component rigidbody, tá? E aí, ao invés da gente utilizar o get component rigidbody, a gente chama só o rig. Agora sim, a gente tem uma prática muito boa, excelente para esse tipo de programação. Tendo feito isso, a gente pode salvar isso aqui e vamos na Unity. A gente vai passar aqui uma velocidade, não sei, talvez 8. Vou deixar aqui a posição dele no chão, tá? E vamos testar isso aqui. Olha só que legal. O meu personagem já está movimentando em todas as direções. Porém, ele está rolando, né? E eu não quero que ele role, né? Não é o caso desse jogo. Se fosse um jogo com uma bolinha, por exemplo, você poderia muito bem deixar ele do jeito que ele está aqui. Mas como não se trata de uma bola, o que a gente pode fazer? A gente pode vir nessa opção Constraints aqui, tá? E travar a rotação no eixo X e no eixo Z, que são os eixos que a gente movimenta. Olha aqui, ó, na scene aqui, ó. O eixo Z é o azul e o eixo X é o vermelho, tá? No Y a gente pode até travar também, tá? Mas aí vai do seu caso aí. O Y, só para exemplificar, deixa eu pegar a ferramenta de rotação, ele vai simplesmente rotacionar de um lado para o outro, ó, como se estivesse olhando, né? Então não acho que seja necessário travar congelar esse eixo Y, mas claro, depende do seu jogo aí. Então vamos lá, vamos testar agora novamente com os eixos travados e vamos ver o resultado. Vamos lá. Olha só que legal, meu personagem está se movimentando em 8 direções, né? Direita, esquerda, cima, baixo e as combinações de teclas, ó, tá? Cruzado, né, no caso. Esse foi o tutorial de como movimentar um objeto em 8 direções. Inclusive vou até aumentar um pouquinho aqui a velocidade, que eu estou achando um pouco lento. Vou botar aqui 15. Agora ficou legal. Então aqui está, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Tenho certeza que vai ser de extrema utilidade para você e seus projetos. E até o próximo tutorial. Valeu!